Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de lista de livros de não ficção pra dar uma chance, vamos lá? Bom gente, eu sempre fui muito adepta a livros de ficção, eu sempre tinha certo receio, preconceito com livros de não ficção. De todos os tipos de gênero que não fosse não ficção, seja biografia, autoajuda, poesia, poema, enfim, eu sempre fui muito preconceituosa, confesso, antes, tá gente? Abri minha cabeça, mudei pensamentos, graças a Deus. Então eu venho dizer pra vocês, gente, eu vim dar uma indicação de 3 livrinhos que são não ficção, não ficções, que eu gostaria que vocês dessem uma chance, pudessem, enfim, abrir o coração assim como eu abri. Um deles foi o primeiro livro de não ficção que eu li, então foi muito especial pra mim, porque foi a minha primeira biografia, foi o primeiro livro de uma vida real, de uma história de uma pessoa real que eu queria conhecer um pouco mais, e depois disso as portas abriram e eu acabei levando meus horizontes a outros tipos de livros que também fossem de não ficção. Este livro que eu estou falando é nada mais nada menos do que o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão, da Graziela Gonçalves. Gente, Chorão, Charlie Brown Jr. foi foi uma banda que fez parte da minha infância. O meu irmão tem 5 anos a mais que eu, então meu irmão sempre gostou muito dessa banda. Ele sempre ouvia no Walkman, ainda quando a gente viajava pra praia, quando morava em Curitiba. Ele ouvia 10 horas da manhã, campanha tocou, oficial de justiça. E aí, a partir daqueles momentos que ele ouvia, que eu admirava muito meu irmão, sabe aquela fase que a gente, tudo, meu irmão, nossa, é aquela, ai meu irmão, quero ser igual ao meu irmão. E enfim, todo mundo tem essa fase, acho que com alguém da família, e pra mim foi isso. O gosto musical do meu irmão me influenciou muito em muita coisa que até hoje eu ouço, até hoje eu gosto. E o Chorão fez parte disso então, tanto que, gente, deixa eu contar uma história pra vocês. No ano que o Chorão morreu, eu não era aquela fã viciada que sabia tudo da vida dele, não. Eu gostava das letras de música, sempre achei ele muito sábio, uma pessoa muito inteligente que fazia letras de música incríveis, que todo mundo na vida, algum adolescente, jovem, aconteceu alguma coisa na sua vida que você já usou letra do Chorão pra definir o momento que você tava. Não teve uma pessoa, tenho certeza que não tem uma pessoa que não tenha feito isso. Então eu era aquela pessoa, aquela adolescente que ouvia, se identificava, marcava lá no Orkut as frases como legenda de foto. Olha como é que eram as coisas. E no ano que o Chorão morreu, gente, ia ter show dele aqui no mês de maio. Eu ia comemorar junto com alguns amigos meus o meu aniversário, que era 7 de maio. O show, se eu não me engano, ia ser no dia 13 ou 15 de maio daquele ano. E aí já tava sendo divulgado aqui tudo na cidade, né, que ia ter show. E aí ele morreu, né, entre março e abril. Não vou lembrar exatamente a data, porque esse daqui eu também li não faz muito... Que esse daqui eu li faz um tempinho também, eu não lembro, mas se eu não me engano foi entre março e abril ali, de 2013. E aí, gente, foi muito triste, foi horrível e eu fiquei mal, porque eu gostava muito dele, eu admirava ele como pessoa. Eu sei que, assim, ter conhecido o lado da Grazi aqui, né, que foi a esposa dele, viveu com ele, conviveu com ele desde o começo de sua vida até a sua recaída final, até os momentos, assim, mais difíceis, né, na luta contra as drogas. Então foi muito bonito de estar lendo isso, vendo isso pelos olhos de uma pessoa que amava ele, que ama ele, né? Então, assim, por mais que seja uma história verdadeira, a gente meio que arremete um pouco à ficção também. Acho que por isso que eu também me identifiquei bastante, não tive problemas pra ler o livro, sabe? Porque a gente tava vendo a história dele pelos olhos dela, e querendo ou não, quando a gente conta uma história de alguém, a gente sempre coloca o nosso sentimento dentro dessa história. E isso que a Grazi fez aqui. E, gente, foi maravilhoso, assim, eu adorei conhecer muito. Eu não conhecia muita coisa da história dele, de como começou, sabe? Do rapazão que ele era, molecão, mas sempre apaixonado por ela, sempre muito vidrado nela. E ela sendo, enfim, a musa dele pra várias músicas que, assim, eu não fazia ideia, sabe? Foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais disso, conhecer a vida dele antes, durante ali, todo o seu sucesso, e depois vindo as quedas, enfim, os problemas, né, que os músicos enfrentam. Infelizmente a gente aqui de fora acha que é tudo lindo, mas não é. E, gente, assim, foi uma experiência fantástica pra mim. Eu ganhei esse livro de presente do meu pai. E eu gostei muito de ter feito a leitura, foi uma leitura maravilhosa pra mim. Depois eu comecei a assistir vários vídeos, daí depois, tanto de shows dele, quanto depois contando pra gente certinho como foram os acontecimentos da morte, com mais detalhes. E assim, meu, maravilhoso, eu adorei demais, super indico pra você aí, que às vezes, se você, não necessariamente este livro do Chorão, porque às vezes você não gosta tanto do Chorão assim, mas talvez você que lê muita ficção e admira muito uma pessoa, como pessoa, experimenta, se tiver um livro dessa pessoa pra ler, experimenta pra você ler, pra você conhecer um pouco mais, pra você saber como é essa literatura de fora da ficção, porque vale muito a pena. Outro livro que, na verdade, eu li um pouco antes do que o do Chorão,
Só que daí ele não classifica, né, como o mesmo gênero que seria a biografia. Foi Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu sei que este livro já virou bagatela aqui, que muita gente já falou dele aqui. Eu não fiz um vídeo específico pra ele, como eu prometi quando li o livro há muito tempo atrás. Então, assim, é um livro que, como vocês podem ver, mexeu muito comigo. Eu não tenho costume de ler poesias, poemas. Eu sou muito, assim, leiga pra essas coisas. Eu confesso que quando eu sento pra ler um poema, uma poesia de uma pessoa das décadas de antigamente, começo a ler aquilo e falo, tá, mas eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Tudo bem que alguns dos poemas e das poesias que a gente acaba lendo lá na escola, por obrigação, na faculdade, igual eu fiz letras, eu tive que ler muita coisa que, meu, pelo amor de Deus, não rolou. Talvez a gente não se identifique tanto pelo fato do tema não ser propício ao que a gente costuma viver, ler, enfim. E quando eu peguei esse livro aqui pra ler, eu comprei ele numa promoção de R$ 9,90 na internet, sem pretensão nenhuma. Eu vi que tava todo mundo falando desse livro, todo mundo tava falando de Rupi Kaur e Outros Jeitos de Usar a Boca. Eu falei, tá, mas que é isso? Eu vou comprar pra ler, mas tipo, tá, né, fui sem expectativa. Aí eu falei, tá, eu vou lendo um por dia. Ainda pensei assim, gente, por Deus do céu, eu pensei, eu vou lendo um por dia. E quando eu sentei e comecei a ler, eu simplesmente terminei. E cada hora, cada linha que eu via, eu ia marcando com post-its, porque eu me via muito nesses poemas, sabe? Aqui vai contar a história basicamente da mulher passando por algumas fases da sua vida, né? Que é o amor, a ruptura e depois eu acho que é a redenção, né? A cura, né? Não deixa de ser. Então são as fases da vida que toda pessoa passa, toda mulher principalmente passa. Então assim, eu me via muito nas páginas, sabe? Deixa eu abrir uma aleatória que eu marquei pra vocês verem, ó. Você pode não ter sido o meu primeiro amor, mas foi o amor que tornou todos os outros amores irrelevantes. Gente, olha que coisa mais linda! Pelo amor de Deus, tem muita coisa maravilhosa aqui que, meu, se você tem um preconceito, tente dar uma chance, sabe? É um livro que não vai ocupar muito tempo do seu dia pra você ler, parar, sentar. Tipo assim, você não vai olhar pra trás e falar, meu Deus, perdi 10 dias lendo esse livro. Pelo amor de Deus, que coisa. Não, se você não gostar, beleza. Sabe? Mas assim, dá uma oportunidade. Tem muito ensinamento bacana aqui, ó. As pessoas vão, mas como elas foram, sempre fica. Ou seja, as pessoas vão embora e enfim, como elas foram, como que eu explico? É tão profundo que eu não consigo. Eu entendo pra mim, eu não consigo explicar, sabe? Mas, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, pelo amor de Deus, é muito maravilhoso. Esse aqui é enorme, não vou ler não. Deixa eu pegar outro aqui. Só pra, caso você ainda não leu, atiçar a sua curiosidade, quem sabe você queira ler. O amor vai chegar, e quando o amor chegar, o amor vai te abraçar. O amor vai dizer o seu nome e você vai derreter. Só que às vezes o amor vai te machucar, mas o amor nunca faz por mal. O amor não faz jogo, porque o amor sabe que a vida já é difícil bastante. Não preciso nem falar nada depois disso, gente. Dê uma chance, quem não gosta. Quem nunca leu, dá uma chance, que você vai gostar. E o último livro que eu trouxe pra mostrar pra vocês é um livro que eu confesso que mexeu muito comigo. Eu lembro que quando eu li, eu vou olhar aqui, foi em 2018, novembro de 2018. A Maite tinha acabado de fazer 1 ano e pouco. Eu pensava muito nela, pensava muito no que as pessoas desse livro viveram, sabe? E eu não conseguia, assim, eu fiquei sem dormir noites, gente. Noites eu acordava com medo de morte, medo assim, foi uma experiência que depois que eu amadureci essa experiência foi muito boa e enriquecedora pra mim, mas confesso que no momento foi muito sofrido, porque é uma história de uma coisa que aconteceu aqui no país, que é o livro Todo Dia, Mesma Noite. É a história não contada da Boate Kiss, né, da Daniela Arbex, que é a história basicamente daquela boate que pegou fogo e morreram várias e várias e várias pessoas, vários jovens, adolescentes com a vida toda pela frente, com os seus caminhos a ser trilhados, fazendo uma faculdade, se formando, e aquilo me doeu demais. Eu lembro que na época que aconteceu, eu fiquei muito mexida, eu ficava pesquisando as pessoas na internet, no Facebook, que foi quando o Facebook tava começando assim a tá mais em alta. Orkut acho que tinha ainda também, e eu ficava pesquisando as pessoas pra saber como estavam as pessoas próximas, porque mexeu muito comigo, gente. Eu não sei se vocês conhecem, né, a história, mas é a história da Boate Kiss, que fica lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É uma boate que tava tendo naquele dia uma festa para os jovens de 2 faculdades. Eu não vou me lembrar agora os cursos que eram, gente. Eram 2 cursos que estavam organizando a festa. Tem muito disso aqui na minha cidade, de cursos universitários organizando festas para arrecadar dinheiro, né, para formatura e tudo mais. E nesse dia, 2 cursos se juntaram e fizeram uma festa numa boate, né, um local fechado, onde ia uma banda de, meio que forró, meio gaiteiro lá, lá mais do sul mesmo, né, do tipo de música que eles ouvem lá.
E eles tinham dentro desse show uma parte com um negócio pirotécnico lá, né? Onde vinha fogo e tal, no meio do show. E acontece que quando eles foram acender esse negócio, acabou pegando fogo naquelas espumas que acústicas, né, que não liberam o som pra fora, acabou pegando fogo e muitas pessoas morreram, não foram nem queimadas, gente, foram sufocadas. E aqui a gente vai conhecer a história, então, que a Daniela conversou com muitos pais, com muitas mães, vós, tios, irmãos, namoradas, de pessoas que morreram lá, contando pra gente aqui no livro, contando pra ela, né, como foi o momento de estar descobrindo, né, a preocupação quando descobriram sobre o incêndio na boate, as pessoas indo atrás de seus filhos, ligando, e a loucura de você tentar encontrar seu querido, seu familiar vivo, e aí depois aquela loucura dos bombeiros, ouvindo aquele monte de celulares tocando, aquelas pessoas caídas, e aquilo, gente, vocês não têm noção como isso mexeu comigo de um jeito que, assim, é inexplicável, só de lembrar, assim, me toca o coração, porque é muito triste, mas é muito real, sabe, a realidade é o que aconteceu, e conta um pouco também pra gente de quais foram as consequências ou não consequências, né, que os donos da boate sofreram, que infelizmente até hoje eles não pagaram pelo que eles fizeram. E, gente, pelo amor de Deus, é assim, é um livro que trouxe um acontecimento que eu já sabia muito do que tinha acontecido, né? Não do ponto de vista que a gente vê aqui no livro, que são dos pais, dos familiares. Mas, de um modo geral, eu já conhecia sobre a história, conhecia sobre, enfim, o seu desfecho até o momento. E foi um livro que, assim, vale a pena você ler. É um livro jornalístico que, enfim, é marcante e, assim, vale a pena você dar uma chance pra você conhecer um pouco do que é o trabalho de um jornalista e, enfim, ler. Bom, gente, então essas foram as minhas dicas de livros de não ficção que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários pra eu poder estar trazendo mais coisas pra vocês, tá? Diferentes aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like que me ajuda na divulgação. E lembrando que se você tiver interesse em comprar algum desses livros lá na Amazon, o site de compra, né? O link de compra está aqui no box de informações. E comprando com esse link, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve se for novo e nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau!